Oi pessoal, a gente tava vendo aqui um react do vídeo Boobs, que é um canal favorito daqui que eu também gosto. Então vamos ver aqui, escolher um videozinho, né? Computador velho, a visão é ruim, né? Mas você pode se acostumar, eu vou escolher um dos bons. Vou vir aqui enquanto eu escolho aqui, tá gente? Demorou, tá? Pra escolher. Então vamos, gente. Vou escolher aqui. Isso que eu fiz com meus pais. Esse pode ser dos bons. Espera, eu vou sair daqui porque eu quero, tipo, escolher um bom, porque não pode ser aleatório, né? Mas antes, vamos ver isso daqui, ó. Eu estava apertada para fazer xixi e eu corri pro banheiro da minha avó. Nisso que eu entrei no banheiro, eu resolvi trancar a porta. Porque aí na hora de sair, eu não conseguia abrir a porta, porque ela estava trancada. Mas eu tranquei a porta e eu não sabia destrancar. Aí eu comecei a gritar a minha avó, que saiu correndo pra ver qual era o problema. E quando ela viu que eu estava presa dentro do banheiro, ela surtou e saiu correndo para chamar o meu pai. O meu pai é o tipo de pessoa que até em situações de quase morte, ele quer que você pense. Ele não gosta de dar resposta pro problema. E ele começou a tentar abrir a porta à força, mas nada funcionou. Bruna, você trancou a porta? Tranquei. Tá, Bruna, pega a tranca e gira pra esquerda. Tá bom. O que é esquerda? Eu estava apertada pra fazer xixi. É isso que aconteceu. Espera. Ela tá presa no banheiro até hoje? Eu não sei, não faço a mínima ideia como ela conseguiu sair. Então vai, a gente vai ver aqui, ver a playlist completa. Pronto. Aí ele vai escolher aqui um dos bons. Passar Tá bom, gente, eu vou fazer aqui. Eu não deixo você fazer o completo. Eu produzi tudo, então vamos. Bora. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Bruna e sejam bem-vindos ao meu canal BRS Animações. Eu não sei vocês, mas quando eu era criança eu fazia os meus pais passarem muita vergonha. Eu não era do tipo de criança quieta e certinha, que fazia o que os outros pediam e seguia as regras. E o pior assistindo aí, tá, gente? eu não tinha filtro. Vou ficar aqui. Nem pra essas coisas que eu falava, nem pra coisas que eu fazia. Se passava pela minha cabeça, eu só ia e botava em prática. Olha pra essa criatura. Quem que ela acha que ela é? A Barbie? Ela tá parecendo mesmo filha de cruz credo. Tá horrorosa. E com isso veio a minha fase de cara de pau. A pessoa assim, ó. A pessoa que tá... Que ela pensou assim quando ela chamou a Dudes e a Bruna, falou que ela tá horrorosa. Ela pensou assim. Assim, ó. Quem é os pais dessa menina? Cadê os pais dessa menina? Ô menino, você vai ver... Vou continuar. De tudo para as outras pessoas. Por exemplo, Desculpa. se eu ia para o parquinho com a minha família e eu queria comer pipoca e meus pais falassem não, eu não fazia escândalo. Sabe por quê? Porque eu apenas me virava, achava a pessoa mais próxima de mim que estivesse comendo uma pipoca e pedia para ela se ela podia me dar um pouco. E foi exatamente isso que aconteceu. A gente estava voltando para o carro depois de uma tarde no parquinho e os meus pais provavelmente não deixaram eu comer a pipoca e também não deixaram eu pedir de outra pessoa, porque eu estava andando na frente um tanto que emburrada, até que eu avistei um homem sentado na escadaria de um cemitério comendo pipoca. E sabe o que eu fiz? Eu fui até o cara, estendi a mão e falei, me dá um pouco. O cara, sem saber de onde saiu aquela criatura pedinte de pipoca, provavelmente achando que era alguma alma penada de criança que queria comer uma pipoca quando morreu, apenas olhou pra mim e ficou confuso e falou, claro, não aceitei comida de estranhos, crianças. Jogou um pouco de pipoca na minha mão e eu apenas me virei e continuei andando comendo o que ele tinha me dado. Os meus pais viram aquela cena e ficaram pasmos com o que eu tinha feito bem na frente deles, na maior cara de pau. Eles apenas pediram desculpa pro cara, mas não conseguiram se conter e comer. Quando ela falou cara de pau, levou ao pé da letra. Começaram a rir, mas
pais deram um basta nisso. Outro comportamento que os meus pais tiveram que trabalhar muito comigo foi o fato de eu ser uma criança muito gulosa. Eu estava sempre comendo tudo em muita quantidade, sendo que não precisava disso, sabe? Eu fazia aquelas coisas como perseguir os garçons nas festas atrás de comida e né, não é algo muito educado de se fazer, mas eu não conseguia me conter quando o assunto era aquilo era uma bênção dos deuses, pelo amor de Deus. E como eu não conseguia esconder esse meu amor proibido, sempre que eu tinha a oportunidade, eu comia. Manda uma mensagem pro seu padrinho, é aniversário dele. Você deu pausa? Eu volto. Fala, como é? Pronto, gente, voltei. Vamos continuar. A maior quantidade possível na mesma hora, antes que a minha mãe me parasse. E esse exato mesmo dia acabou sendo um dos bailes de Marinha. E os meus pais tiveram a pior ideia da vida deles, que foi me levar junto. Porque o momento que eu vi o garçom colocando a bandeja de ovo de codorna na mesa do buffet, eu não pude me conter e fui à batalha. Minha mãe não deu falta de mim até que uma das mulheres que estavam sentadas com ela parou, apontou para a mesa do buffet e disse: "Quem é que é aquela criança?" E lá estava eu, literalmente com a boca cheia de ovo de codorna. Tipo, cheia! Eu não tinha mais espaço para colocar mais nada e eu ainda ficava empurrando os que estavam na minha boca com o dedo para dar mais espaço para colocar a próxima leva. Minha mãe levantou correndo e me tirou de lá o mais rápido possível, enquanto algumas pessoas riam da cena que elas presenciaram naquela noite. Depois de ter levado a bronca federal, eu nunca mais fiz isso. Mas aí é que mora o perigo. Eu consegui superar o meu amor por ovo de codorna e eu também ganhei a consciência de que o que eu estava fazendo era errado, o que foi uma vitória para minha mãe. Mas o tiro saiu pela culatra, porque, de novo, durante um churrasco da Marinha, os meus pais cometeram o mesmo erro de me levar e eu estava me comportando, até que o garçom passou na mesa, levando as carnes do churrasco, e eu, que agora uma mocinha comportada, peguei um pedaço de linguiça. Eu já era uma menininha crescidinha, mas aí a moça que estava na mesa comigo pegou o palitinho e espetou 2 linguiças. E eu olhei aquilo e sem pensar 2 vezes soltei um: "Nossa, você pegou 2 linguiças de uma vez só? Que falta de educação. Você vai ficar com dor de barriga, hein?" Porque foi isso que minha mãe me ensinou. E na minha frente estava uma pessoa desafiando essa educação. E o meu único neurônio, que ainda comia grama naquela época, não conseguiu processar essa informação. A moça começou a rir e mais tarde ela contou isso pra minha mãe, que ficou petrificada porque a mulher que eu chamei de sem educação era a mulher do comandante da Marinha. Mas os meus pais não aprenderam a lição. Eles continuaram a me levar em lugares com os amigos. Tipo, vocês não aprendem. Quando eu era pequenininha, eles estavam em um restaurante. E na hora da sobremesa, eles me deram uma taça de sorvete. E o segundo que eles tiraram o olho de mim, os amigos deles apontaram para onde eu estava sentada. E eu estava lavando a mão na taça de sorvete. As pessoas em volta pensam assim: ai, hoje. Aqui as pessoas em volta assim, no restaurante: ai, hoje eu vou comer de boa minha saladinha, bifinho, arroz com feijão. Aí do nada, vê uma criança lavando sua mão com sorvete. Aí as pessoas assim: cadê os pais desse menino? E novamente, em um belo dia dos namorados, ao invés de sair apenas a minha mãe e o meu pai sozinhos e deixar eu e a minha irmã com a minha avó, não, eles levaram a gente junto. E o que aconteceu? O casal da mesa ao lado pediu uma droga de um prato flambado e assim que o cara botou fogo naquela coisa, eu comecei a gritar: "Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro!" E os meus pais tiveram que me acalmar porque eu realmente fiquei assustada com aquilo. Gente, já voltamos, gente. Tchau, gente. Eu vou continuar no próximo vídeo.